Graça e paz, povo de Deus! Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E estamos hoje aqui, dia 8 de junho, 159 dias, lendo a palavra de Deus ao teu coração. Bloco e caneta em mãos e vamos anotar as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Romanos capítulo 13, 1 Samuel 26 e Salmo 69. Vamos agora, também você anote aí o nosso YouTube, Pastor Antônio Filho. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Vamos juntos alcançar 1000 inscritos. Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos, no nome de Jesus. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faze o que é bom e terás louvor dela. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também, por esta razão, pagai tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai cada um o que deveis, e quem deveis tributo, tributo, quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo que se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor é cumprimento da lei. Então, conhecendo o tempo, e já que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando nós cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitamos as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. E nós caminhamos honestamente como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e invejas, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façam provisão para a carne, para cumprir as suas cobiças. 1 Samuel 25. Samuel morreu e todos os israelitas estavam reunidos, lamentavam por ele e o sepultaram em sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Padã. Havia um homem, Naom, cujas posses estavam no Carmelo, um homem muito abastado, com 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Ele estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Ora, o nome dele era Nabal. E o nome da sua esposa, Abigail. Ela era uma mulher de entendimento, formosa de aparência, mas o homem era grosseiro, mau em suas ações, e ele era da casa de Calebe. Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens. Davi disse aos jovens: subi ao Carmelo e ide até Nabal. Saudai-vos em meu nome
E assim direis àquele que vive em prosperidade: a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, a paz seja com tudo que tens. Ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não ferimos, nem houve qualquer coisa que lhe faltaste, todo o tempo em que tivemos no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor aos teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Rogo-te que o que quer que venha a tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. Quando os jovens de Davi vieram e falaram a Nabal segundo as palavras em nome de Davi e terminaram, Nabal respondeu os servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Havia muitos servos atualmente que rompem cada qual com o seu senhor. Eu devo, portanto, tomar do meu pão, da minha água, da minha carne que matei para os meus tosqueadores e dar a homens que nem sei de onde são? Assim os jovens de Davi voltaram o seu caminho e se voltaram novamente, vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada, e Davi cingiu a sua espada. Subiram atrás de Davi cerca de 400 homens, 200 permaneceram junto aos seus pertences. Porém um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o seu senhor, mas ele ralou com eles. Porém os homens foram muito bons para conosco, não nos ferimos, nem nos faltou coisa alguma. Portanto, que estivéssemos em contato com eles quando estávamos no campo. E eles eram uma muralha, tanto para nós de dia como de noite, todo o tempo que estivemos com ele, cuidando das ovelhas. Agora, portanto, considera o que fará, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor, contra a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial, um homem que não consegue falar com ele. Abigail se apressou, pegou 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas recentemente preparadas, 5 medidas de cereal toscado, 100 cachos de uva passas, 200 bolos de figos, e os colocou sobre os jumentos. E ela disse aos seus servos: segui avante antes de mim, eis que eu vou depois de vós. Lá, porém, não contou nada ao seu marido Nabal. Assim que foi, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura da montanha. Eis que Davi e seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: certamente em vão guardei tudo que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou, tudo que lhe pertence, ele me retribuiu bem com mal. Assim ainda mais, Deus faça aos meus inimigos de Davi, se eu deixar tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um mije contra a parede. Quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou o jumento, caiu diante de Davi sobre a sua face, se curvou até o chão, caiu aos seus pés e disse: sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar. Deixa a tua criada, rogo, falar ao teu ouvido. Ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, Nabal, pois é como é o seu nome. Assim Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor a quem enviaste. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor Deus, como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve para ir derramar sangue, e de vingar a ti mesmo com a tua própria mão, agora deixa os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu senhor serem como Nabal. Agora esta bênção que a tua criada trouxe ao seu senhor,
que seja também dado aos jovens que seguem com meu Senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta batalhas do Senhor, e o mal não foi-lhe encontrado em ti todos os dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir, para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor nosso Deus, e as almas dos seus inimigos ele arremessará por funda, como no meio de uma funda. E sucederá que quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, segundo o bem que me falou ao seu respeito, e ele tiver indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia, nem por ofensa de coração, meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Quando o Senhor tiver lidado com o meu Senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. Bendito seja o teu conselho, bendito seja tu que me impediste neste dia de derramar sangue e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, e se tu não tivesse se apressado vindo ao meu encontro, certamente não teria sobrado a Nabal pela luz do amanhecer ninguém que mijasse contra a parede. Assim Davi reconheceu a sua mão aquilo que ele havia recebeu em sua mão aquilo que ela havia trazido e disse: sobe em paz à tua casa e vê, atentei a tua voz e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal, eis que ele fazia um banquete em sua casa, como um banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele havia estado muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, nem menos e nem mais, até o amanhecer. Porém sucedeu que pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal, a sua esposa lhe contou estas coisas, e o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. Sucedeu que cerca de 10 dias depois o Senhor feriu a Nabal, e ele morreu. Quando Davi ouviu que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que pleitou a causa do meu vexame da mão de Nabal e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. Davi mandou buscar e conversou com Abigail para tomá-la para si como esposa. Quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo e lhes falaram, dizendo: Davi nos enviou a ti para tomar para si por esposa. Ela se levantou, se curvou sobre sua face até o chão e disse: vede, permite que tua criada seja serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail se apressou, se levantou, montou em um jumento com 5 das suas donzelas que iam após ela, e ela foi aos mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou Aionã de Jezreel, e elas também foram ambas suas esposas. Porém, Saul tinha dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Salmos 68. Que Deus se levante, que meus inimigos sejam dispersados, que aqueles que o odeiam fujam diante dele. Assim como a fumaça é levada para longe, leva-os para longe. Assim como a cera derrete diante do fogo, que os perversos também pereçam na presença de Deus. Mas alegre-se os justos e se regozijem diante de Deus, assim regozijem-se exatamente. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que monta sobre os céus. Pelo seu nome já regozijai diante dele.
Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é o Deus na sua santa habitação. Deus põe o solitário em famílias, Ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus, quando foste diante do teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra sacudiu, os céus também caíram na presença de Deus. Até o próprio Sinai foi movido da presença de Deus, o Deus de Israel. Tu, é Deus, enviaste tua chuva abundante, pelo meio da qual confirmaste a tua herança, quando ela estava cansada. Tua congregação habitou lá. Tu, ó Deus, preparaste da tua bondade para os pobres. Senhor deu a sua palavra. Grande foi a companhia daqueles que o publicaram. O rei dos exércitos fugiram rapidamente, e aquele que ficou em casa dividiu o despojo. Vós tendes garantia entre vasos, vós sereis como as asas de uma pomba coberta de prata, e suas penas de ouro amarelo. Quando o Todo-Poderoso dispersou reis, estava branco como a neve em Salmão. O monte de Deus é um monte de Bazã, um monte tão alto quanto o monte de Bazã. Por que vos faltais aos altos montes? Este é o monte do qual Deus deseja habitar. Sim, o Senhor habitará nele para sempre. As carruagens de Deus são 20.000, milhares de anjos. E o Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu ascendeste ao alto, tu fizeste cativo o cativeiro. Tu recebeste presente para homens, sim, também os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar entre eles. Bendito seja o Senhor que diariamente nos carrega com benefícios, o Deus da nossa salvação. Aquele que é o nosso Deus é o Deus da salvação. O Deus, o Senhor, pertence às questões da morte. Mas Deus ferirá a cabeça dos seus inimigos e o couro cabeludo daquele que anda quieto em sua transgressão. O Senhor disse: eu trarei novamente de Bazã, eu trarei o meu povo novamente das profundezas do mar. Que o teu pé possa ser mergulhado no sangue dos teus inimigos e no mesmo a língua dos seus cães. Eles viram as tuas idas, ó Deus, as idas do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores foram antes, os tocadores dos instrumentos seguiram após. Entre eles havia donzelas tocando tamborins. Bendizei a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Lá desde o pequeno Benjamim com seu governante, os príncipes de Judá e o seu conselho, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O Deus tomou a sua força, fortalece, ó Deus, daquilo que forjaste para nós. Por causa do teu templo em Jerusalém, os reis trarão presentes a ti. Repreende a companhia dos lanceiros, a multidão dos touros, com os novilhos do povo, até que cada um deles se submeta com peças de prata. Dispersa tu os povos que se deleitam com a guerra. Príncipes sairão do Egito, a Etiópia logo estenderá as suas mãos a Deus. Cantai a Deus, vós reinos da terra, ó cantai louvores ao Senhor. Aquele que monta sobre o céu dos céus, que era desde a antiguidade, eis que ele envia sua voz, e ela é uma voz poderosa. Atribui vós força a Deus, sua excelência está sobre Israel, e a sua força está nas nuvens. Ó Deus, tu és terrível, fora dos teus lugares santos. O Deus de Israel é aquele que dá forças e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. E finalizamos a leitura da Bíblia King James neste dia, essa Bíblia que tem abençoado vidas. Eu quero convidar você agora, neste dia, a fazer a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, nós lemos a Tua palavra. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Nós viemos clamar ao Deus vivo de Israel. Senhor, peleja a nossa causa. A nossa causa está vencida em Cristo Jesus.
Senhor, repreende as enfermidades, cura o enfermo, liberta aquele que precisa de libertação. Deus, opera milagres, sinais, maravilhas no meio do teu povo, para que o nome de Jesus venha a ser exaltado e glorificado. Assim, Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos no nome de Jesus. Amém? Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.